Ó, rapaziada, tem uma música rolando aí, ó. Eu tenho que botar um retorno aqui, viu, rapaziada, pra gente ouvir aqui. Mais um Brito Podcast. Tem aqui uma salva de palmas também rolando. Tá rolando a salva de palmas aí, velho? Olha aí, salva de palmas pra vocês e pro meu convidado aqui, ó. Salva de palmas. Vamos ver diretamente do Centro Cultural Fruta do Pé, né? Que tá bombando aí, né, Breno? Pô, parabéns e bem-vindo, cara. Obrigado, uma felicidade estar aqui, a gente poder falar de samba. É isso, cara. E assim, a gente tava... tirar esse negócio daqui, porque eles não estão ajudando a gente ainda, né? Então não vou ficar divulgando eles ainda, né? Então assim, antes da gente começar o papo, ó, eu preciso que você se inscreva no canal, você curte o Fruta do Pé, curte o Samba Raiz, tá aqui pra prestigiar aqui o papo, se inscreve no canal, deixa o like também, que é importante. E faz o seguinte, aproveita e segue o canal do Fruta do Pé lá aqui no YouTube, né? Isso aí. Tá quase batendo aí 20 mil inscritos, que eu tava dando uma olhada, ó. Vê se bate os 20 mil aí, ó. Se inscreve lá no canal deles, tem muito samba bom lá pra você curtir. Tu tem... O Breno, você tem também... O quê? Canal no YouTube? Já ou não? Tenho. Então, Tenho já. segue lá, Breno Bené, no YouTube. Só botar, aparece, né? Vai aparecer. Colocar o Breno Bené vai aparecer. Breno Bené lá no YouTube. No Instagram também tá? Breno Bené também? Antigo Bené. Antigo Bené. Antigo Bené. Ah, então, ó. Antigo Bené. É porque curte samba antiga, por isso? Ou não? É porque quando eu era mais novinho, eu usava muito chapéu Panamá e camisa de botão. Aí o pessoal falava que eu era antigo. Aí também ficou. Entendi. Ele já tem um jeito antigo aí, ó. Então é isso, rapaziada. Segue a gente lá também no Instagram, Brito Podcast, Leandro Brito _oficial, beleza? Rapaziada, olha só, eu chamei o Breno aqui porque hoje a gente tem um tema muito legal, cara. A gente tá com temas agora, Breno. Tipo, a gente vem fazendo podcast, colocando alguns temas. E hoje o tema, cara, que eu queria conversar contigo mais, assim, além de ouvir a tua história, claro, é sobre algo que tem a ver com o que você faz, cara, que é o lance da preservação do samba, né? Sim. Da cultura negra, né, cara? E eu queria primeiro conhecer como é que surgiu esse projeto, cara, que você é o fundador, né, do Centro de Cultura Negra Fruta do Pé, né? Isso. Conta pra gente aí como é que surgiu isso, cara, essa ideia, essa vontade de preservar, né, a cultura. Sim, o samba foi uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida. Tanto em relação às festas da minha família, sempre foi a trilha sonora do que a gente estava escutando, né? E eu tive uma referência assim, muito grande de samba, que me influenciou bastante, que foi meu padrinho, que sempre foi um admirador de samba, e tinha alguns instrumentos na casa dele, sabe? Sim. Tinha um cavaquinho lá. Então, desde pequeno, eu ficava brincando lá com o cavaco e tal. Aí o tempo foi passando, assim. Eu tive meu outro lado, que eu fiquei bastante tempo jogando futebol. Meu pai foi atleta profissional e eu segui o mesmo caminho. Mas meu pai também teve uma forte influência em relação à música, porque ele disse que eu precisava aprender um instrumento e tal. Aí eu escolhi... Eu gostava muito do DVD do Fundo de Quintal Vivo no Olimpo. Sim. Eu fui na loja comprar um instrumento, sem ter a mínima ideia do que eu ia comprar. Eu vinha tentando de marcação igual do Sereno. Aí eu falei, vai ser essa aqui. Perguntei, Dino, tu sabe tocar? Ele foi comigo, né? Sabe tocar? Ele falou, sei. Aí me ensinou a tocar e tal. Aí a partir daí veio essa questão de estar sempre tentando aprender, estudando samba. E a minha geração, tanto de amigos que eu tinha na escola, quanto dos meus primos, também estava todo mundo buscando, todo mundo foi influenciado a tocar instrumento, né? Buscando aprender. E como nossa família sempre foi de samba, foi o samba. A gente começou a se encontrar para estudar junto, eu e meus primos, nossos amigos. Aí veio o nosso primeiro grupo, que foi o Samba Batucada, assim, a gente começou a estudar junto, assim, uns 11 anos e tal. Sim. Assim, uns 12, 13 anos, começar a se apresentar na rua, fazer aniversário, fazer essas coisas. Aí veio esse primeiro contato, né? Legal. Com o samba. E o futebol foi seguindo ao mesmo tempo. Aí veio a questão, eu tinha desde novo, a internet foi algo que me ajudou, que me fez refletir bastante sobre isso, né? Porque eu tinha mania de pesquisar muita coisa na internet, gostava de assistir documentário. Aí eu lembro que novinho eu assisti um documentário do Candeia. Eu esqueci o nome. Sobre Partido Alto. Sim, sim. Um documentário que tem aí no YouTube. Sim, E a partir dali eu fui assistindo outras coisas. Aí foi tendo algumas indagações na minha cabeça, de eu ficar pensando por que o que eu escutava muito na rua era diferente da forma com que a gente, por exemplo, via no nosso cotidiano, dentro da nossa família, dentro de casa. Sim. Aí a partir daí que as coisas foram desenvolvendo, eu comecei a pesquisar mais sobre o Candeia. Aí li aquele livro dele do Snardi, Escola de Samba, Uma Árvore que Esqueceu a Raiz. Aí eu fui entendendo a história dele. Aí a partir dele eu tive a ideia de criar uma escola de samba. A ideia inicial era ter uma escola de samba. Entendi. Que pensasse no protagonismo negro, defendesse as manifestações
negras ali, o samba em si, em sua essência mesmo, as tradições mesmo, a gente preservar as tradições. Legal. Foi a partir daí. Então essa foi a primeira ideia, assim. Então Isso. nasceu como o projeto de escola de samba, então essa era a ideia. Foi uma escola de samba, mas pensando Na preservação mesmo da cultura. Isso aí, assim como iniciaram todas as escolas de samba Sim. aqui no Rio, todos os outros estados, mas as do Rio eu tenho mais conhecimento para falar, que eram realmente refúgios das tradições africanas que aqui permaneceram. Então a ideia foi essa. Só que aí a gente foi planejando, né? Tinha eu, os outros meninos. E uma coisa engraçada é que antes da gente se organizar, de pensar nessa organização, muita coisa já acontecia. A gente já tinha encontros pré-determinados durante a semana, porque tinha os eventos que a gente tocava, tinha encontros pré-determinados. Aí eu, meu irmão Ramon, que é do Colete Curto, o Johnny, que é do Fruta do Pé, Renan Braz, que esteve com a gente, os meninos assim mais antigos, a gente começou a influenciar bastante outros jovens a estar sempre com a gente, aprendendo, a gente ensinando. Mas como eu falei, ainda não era algo... uma organização de fato, era algo mais tipo de estar com a gente no final de semana, estudando, pra gente ter outros jovens que pudessem Era mais informal ali, né? Algo mais informal. Mas aí teve a ideia de tornar aquilo ali realmente uma centro ali, isso aí, uma instituição. Aí eu pensei, cara, a gente tem que aprender com o que os mais velhos deixaram, o caminho que eles fizeram certo, o que deu certo, também refletiu o que eles fizeram que deu errado, sabe? Sim. Então, pensando no início de todas as escolas de samba, pensando no início de como funcionou o samba no Rio de Janeiro, tanto lá na década de 20, 30, que quando fundaram a escola de samba, como depois veio as rodas de samba na década de 70 e tal, que foi aquela explosão do pagode, tudo começou através da roda, né? Então, eu tive a ideia de criar uma roda de samba que fosse uma roda de samba ali desamplificada e que a gente respeitasse essas tradições mesmo do samba, da forma de tocar o partido alto, da estrutura, tipo de verso, ou de pergunta-resposta, ou do refrão, mas tudo certinho, de falar para as pessoas como deveria ser. Tinham regras mesmo, sabe? O momento que a gente bate na palma da mão, no refrão, a hora que o coro, a primeira parte do partido alto, uma pessoa só canta, depois quando vai vir o refrão todo mundo vai cantar junto, no verso tem que tocar mais baixo para poder escutar a improvisação. Então a ideia foi colocar isso em prática e fazer com que as pessoas entendessem isso. Aí a gente criou uma página para explicar tudo isso e um dia na semana, que num local público, que foi no Calçadão de Campo... na Rua Baciados Domingo, Campo Grande, tem até a estátua do Adelino Moreira, foi um compositor português que veio pro Brasil e tal. Tem algumas músicas gravadas, tipo Seresta, tem uma estátua dele ali. A gente escolheu esse espaço que é um espaço para fazer música. E, por nossa surpresa, assim, a gente, novo, 15, 16 anos, a gente conseguiu atrair vários músicos que pra gente, na época, eram referência, assim, sabe? Logo no primeiro Você dia. tinha 15 anos nessa época aí? 15, 16 anos, cedo, assim. cara, quando a gente começou a organizar os primeiros encontros. E a gente conseguiu trazer essa rapaziada, assim. Tanto que, por exemplo, eu falei, o Salame tá com a gente hoje em dia. O Salame era um dos músicos que eu acompanhava já desde novo e que foi no primeiro dia. Sim. O Santa Cruz foi também. Bilhão, uma galera foi lá ver a gente, assim, e participar do samba, entre outros vários músicos. E a gente continuou mantendo esse encontro e colocando essas informações. E esse era o meu primeiro plano, né? A gente encontrar pessoas que quisessem aprender sobre como funcionava o samba, essas tradições do samba, né? Essas ciências mesmo, né? Porque são coisas que existe um motivo para as quais elas têm que ser desse jeito, sabe? Sim. Tanto na parte rítmica, quanto na parte estrutural, tudo isso. Então a gente explicava tudo isso. Eu dei exemplo agora, tipo, do partido alto, né? Do verso, porque é mais baixo e tal, não sei o quê. E a gente botava isso em prática, ensinava a galera mais nova, até mais velha, que quisesse aprender e chegar ali. E tinha a galera que já era do samba que vinha pra somar, sabe? Com a gente. Sim. Era isso, tudo organizado. Em relação a instrumento, em relação ao como girava a roda, né? A vez de cada um tema, por exemplo. Se a gente estava cantando sambas das velhas guardas, por exemplo, cantando Velha Guarda Portela, Velha Guarda Mangueira, do Império, aí ficava uma rodada ali cantando aquilo ali. Se fosse partido alto, a gente mantinha uma dinâmica de partido alto. Quando fosse samba dolente, era uma dinâmica de samba dolente. Tipo, não era roda, por exemplo. Acabei de cantar partido alto, o cara canta o samba enredo. Não, tinha tudo isso Tinha uma aí. organização, né? Tinha toda essa organização.
E assim foi o primeiro momento, assim, do Fruta do Pé foi isso. E logo assim a gente foi sendo convidado para falar de samba. Como na época eu passei muito novo pela universidade, eu fui fazer educação física, licenciatura em educação física, tinha uns outros meninos que estudavam, o Thiago, que era professor, o Matheus fazia arqueologia. Então era uma galera que já estava se inserindo também no meio acadêmico, assim, para ser professor também. Então a gente foi sendo convidado a ir em escola para falar de samba, em eventos e tal. Então isso foi acontecendo. O primeiro momento foi esse, a roda. Entendi. E a gente falando de samba em escola, universidade, por aí vai. Um recado especialíssimo para você que trabalha com música. Você precisa ter uma rede social forte. Sabendo disso e sabendo da necessidade da rede social para você chegar no sucesso, eu criei um método chamado Rota de Crescimento. Tudo que a gente aprendeu em mais de 15 anos trabalhando na internet, no canal do Leandro Brito, que é o maior canal de samba e pagode do Brasil. E isso não foi por acaso, não foi sorte, não foi obra do acaso, né? Isso foi método, estratégia. E se você quiser aprender tudo isso, você tem que estar na Rota de Crescimento, que é o método que eu criei para você. QR Code vai estar na tela, você aponta o celular, faz sua matrícula e aprende através da Rota de Crescimento. Não perca tempo, hein? Cara, eu achei muito incrível a idade, cara. 15 anos, assim, você já se interessar e ter a noção de organização, né? Porque isso demanda uma organização, né? Um planejamento, né? Uma estruturação. E é uma iniciativa de vocês muito importante, né, cara? Porque hoje em dia... Eu tava conversando isso ontem com um amigo meu, cara. É tanta coisa acontecendo... musicalmente, em tudo, né? Que meio que certas coisas tradicionais vão se perdendo, né? E aí, se não tiver pessoas iguais a você, iguais as pessoas que formam o Fruta no Pé, as coisas vão se perdendo mesmo, né, cara? Essa dinâmica da roda de samba, por exemplo, né? Sim. Então, assim, você hoje, obviamente, tem toda essa noção, né? De, cara, isso é importante, não é comum alguém tão jovem se preocupar com isso, né? E é bom trazer você aqui para de repente, servir de incentivo para outros jovens também, né, cara? Que estão, por exemplo, talvez já tá até acontecendo, pessoal, algumas pessoas, sei lá, em outros estados, né, que estão vendo o que vocês estão fazendo, né? Já rolou isso também? Já tem uma galera sempre que troca ideia, a gente conversa, que se interessa para saber, pede para que a gente coloque essas aulas, as coisas que acontecem no Fruta do Pé em outros lugares também. Sim. Uma galera sempre trocando ideia com a gente, assim, que acompanha. A gente tem uma página no Instagram, que é o Raízes do Fruta, que é só sobre esses conhecimentos mesmo, pensando na cultura negra, assim, em geral. E a galera segue, acompanha. A gente tem a série Raízes do Fruta no YouTube também, que é entrevista com as pessoas que nos influenciaram. A gente foi lá no pessoal do Jongo de Pinheiral, tem entrevista com os seus Elos do Império, Paulo Henrique Mocidade, tudo isso, assim. Isso vocês mesmos que fazem, editam tudo ali, sobe, essa dinâmica toda assim de conteúdo também vocês fazem lá? Toda a gente. Cara. Mas é isso. Eu falo que foram várias influências para eu ter me atentado para isso, assim, sabe? Tanto em relação às pessoas da minha família, quanto em relação ao cenário, assim, de pessoas que foram muito resistentes com o samba na época, sabe? É isso, então eu entrava muito nessa contradição de ver uma coisa, ver uma coisa acontecendo na rua e o que eu tava vendo, tipo, na minha família, com as pessoas também que eu tinha referência, ouvindo outra coisa, né? fazendo outra, sabe? Tipo, não, até na forma de execução do samba mesmo, Sim, sabe? Falo, nessa época, tinham vários sambas que fizeram parte, assim, que eu fui entender samba a partir deles. Tinha o Samba Água Fresca, que era do Seu Décio, lá em Campo Grande, fazia parte até o JB, que escreveu Malandro, Logo Agora, com Aragão, fazia parte lá. O Samba da Aurora, que era um samba que tinha em Campo Grande, que levou várias pessoas que, por exemplo, eu vi os caras num documentário e eu consegui ver eles pessoalmente a primeira vez lá no Samba da Aurora. Seu Casquinha, seu Zé Luiz do Império, que foi o nosso padrinho. O Terreiro de Crioulo, que eu peguei essa época, assim, no início, eu bem jovem. Criolice, Cabeça Branca, foram sambas da Zona Oeste. O Samba na Serrinha, lá na casa do Jongo, também que eu vi, seu Ivan Milanês, seu Luiz Machado, a primeira vez, tudo lá. Tia Maria do Jongo, que foram importantes assim. Aí era isso, né? Por exemplo, eu chegava num samba desse, eu via um partido alto, por exemplo, sendo cantado improvisado, sendo cantado ali na cadência, até porque pra gente poder improvisar, não dá pra ser muito rápido. Essa discussão estava tendo recentemente na internet, né? De ter uma cadência, né? Que não acelerar tanto, né? Sim, porque, exemplo, se o partido alto é para ser um samba de improviso, é um refrão pré-determinado e um improviso. E o verso de improviso. Que segue ali uma melodia, uma métrica.
como é que eu vou improvisar numa velocidade tão grande? Não dá. Só se a gente repetir o verso que tá gravado. Mas o verso tá gravado porque é a gravação, né? Vai ficar eternizado aquele verso. Mas, teoricamente, o partido alto é pra ser improvisado. Então, eu via isso, os mais velhos falando isso, a gente vendo isso na prática, mas quando eu via na rua, tava o partido. As pessoas, às vezes, nem entendem o que é o partido, né? Que o partido não é sobre ser rápido. Partido alto não é rápido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Partido alto é um samba com refrão e verso de improviso, ou pergunta e resposta, por exemplo, igual o Seu Aniceto fazia. Vou chorar, meu bem, não chora. Aí você responde pra ter aquela rima ali. E a levada do pandeiro, que não é aquela levada de condução, é a levada de partido alto. Aí a galera tem essa questão, ou pensar que por o samba estar rápido, a gente vai fazer levada de partido alto, mas não tem uma coisa a ver com a outra, sabe? Então eu via isso muito com os mais velhos, assim, e via na rua diferente. Aí eu comecei a fazer freelance na rua, eu fazia do jeito que eu aprendi, tipo assim, com os caras que construíram aquele movimento ali, e na rua a galera falando, pô, tá errado, não é assim, pô, a parada não é essa. Então tinha essa contradição. E aí foi isso, esse primeiro instante do Fruta do Pé foi exatamente dessa maneira, sabe? Sabe o que é legal, assim, Breno? Porque, por exemplo, você aprendeu com os mais antigos que não estão na internet, certamente, né? Sim. Essa galera não tem o contato com a internet tanto quanto a gente, né? A tua geração ainda mais do que a minha. E aí você tá fazendo um papel importante que é o quê? Trazendo esse ensinamento dos mais antigos para a área digital, para a galera mais nova ter acesso, né? Poder ter acesso. Cara, porque isso é democratizar um conteúdo que, se não fosse isso aqui, a internet, ele se perderia, né? Quer dizer, Sim. iria embora junto com essas pessoas que um dia vão embora, né? É isso. Isso eu acho que é uma das coisas. A gente tem que se atentar, assim como comunidade mesmo, a galera de samba, se atentar ao que tá acontecendo no nosso, na nossa geração, na nossa época, né? Sim. Senão a nossa cultura vai ficando para trás se a gente não pensar nessas evoluções, sabe? Eu lembro bem, tem um vídeo do Kandê que ele fala isso, né? Que ele fala isso, que ele não é contra a evolução, a gente tem que pensar realmente em evolução. A forma de samba que se fazia na década de 50 não é a mesma que se vai fazer no dia de hoje. As coisas mudaram, o mundo mudou. Mas a gente tem que entender o que era feito naquela época, porque isso faz parte da história do nosso povo, sabe? Pra gente também saber por onde a gente vai. Pra gente não aceitar qualquer mudança que seja influenciada ou pela indústria, sabe? Pensar que as mudanças têm que ser feitas pra gente, pra continuar existindo, ou a nossa cultura, o samba, continuar existindo, sabe? A gente que tem que pensar quais são as mudanças. O Fundo de Quintal é um dos grandes exemplos disso. A forma de execução do repique de mão, do banjo. Sim. Eles pensaram isso pela forma de samba que estava sendo tocado no momento. Do samba está voltando para esse contexto de roda, sabe? De ser preciso ter um instrumento que ressoasse mais o som, igual o banjo. Um repique de mão que não fosse um repinique de baqueta, porque senão ninguém conseguia cantar, fosse tocado com a mão. Por aí vai. Então foram inovações que... evoluções... Mas que não se desgarraram totalmente da essência do negócio. Que não se desgarraram, porque foram pensadas por nós. Exato. Não foram vindas de fora. Isso que você falou eu acho importante, cara. E é uma coisa que me preocupa um pouco. É a quantidade de gente que não é do samba direcionando o samba, né? Sim. Isso aí é uma série de pessoas, né? Não vou nem citar assim, exatamente a função, mas a gente vai desde gravadora a pessoas que fazem a gestão, que muitas vezes chegam no artista e falam, cara, tem que fazer isso aqui porque é o que dá certo e tal. E aí começa a influenciar na estrutura do negócio, né? Isso aí. E aí começa a gerar uma reação em cadeia, porque aí o jovem tá ouvindo na rede social, nas plataformas, o que é feito por essa galera. Então, na cabeça deles, aquilo ali vai ser o samba, né? É isso aí. Cara, então por isso que esse trabalho é importante mesmo. Isso já acontece desde a época das escolas de samba. Se a gente for pensar. Essas primeiras transformações que foram ditas por uma questão de dinheiro mesmo, do carnaval ter sido um instrumento de forma até do Estado ganhar dinheiro, do turismo. Sim. Então a estrutura do carnaval, do samba, né, da escola de samba, para o carnaval foi o que mudou. Tanto que uma das coisas que a galera, tipo, mais velha sempre falava, se perguntar, alguns já se foram, né, mas quem tá vivo até hoje, que for ver os sambas enredo, bem no início eram sambas que eram pensados, na verdade não eram sambas enredo, eram os sambas de terreiro, os sambas de quadra, que eram pensados para ser sambas que o compositor
pensava o seu tema e ali, independente, não tinha um enredo predeterminado. Eu até entendo que essa mudança para ter um enredo foi importante para pensar um tema para poder ter um desfile. Sim. Porque precisa organizar um desfile com antecedência. Essa é a beleza. Mas outras coisas foram acontecendo depois, né? A gente ficou vários anos as escolas de samba tendo que fazer enredos só de exaltação ao país, não podendo falar da nossa realidade, sabe? E isso, hoje em dia, tem mudado bastante, né? Mas pensar o tamanho do samba, a velocidade do samba, isso foi mudando. Isso foi uma das coisas que foi deixando, por exemplo, o Candeia descontente para ele sair da Portela e fundar essa escola de samba que fosse pensada realmente mais para o samba sem nenhuma interferência comercial. Então a gente pensou a escola de samba, o Fruta do Pé, assim também, sabe? Pensando samba em primeiro lugar. Eu queria que você falasse um pouco mais do Candeia, assim, cara, porque, por exemplo, você falou que foi uma das grandes influências culturais para você, assim, né? Não só musicais, culturais, né? Musicais, acredito que tem outras também que você tem, obviamente, né? Mas eu acredito que é importante falar dele por essa questão toda, né? De manter a história preservada. E como você é um cara que estudou, né, a história dele, leu o livro, viu o documentário, fala pra galera assim, mais sobre o Candeia, sobre a importância dele. Foi um cara que foi professor do Arlindo Cruz, por exemplo, né? Então, assim, cara, é importante a gente trazer essas histórias, né? O Candeia, eu acho, em relação a ter deixado... a gente tem várias diferenças, né? Mas em relação a ter deixado um documento histórico fonográfico, um documento fonográfico, tanto em relação ao Partido em 5, tanto os discos que ele gravou, só disso aí ele já seria importante demais. Em relação à obra, porque ele fez vários sambas... dentro dos discos dele eram várias formas de samba diferentes. Porque o samba tem isso, a gente tem que entender que o samba é a remanescência da música africana aqui, principalmente da região Congo e Angola, e aqui no Brasil, um país gigante, não só no Brasil, nas Américas todas, né? Mas no Brasil a gente chama de samba. Foi se difundindo de formas diferentes em cada região, porque cada região teve uma história, pelo país ser enorme, sabe? Então o Candeia deixou esse documento fonográfico com várias formas de samba diferentes. De ter partido alto, de ter calango, de ter samba de coco, de ter samba de terreiro, de ter sambas enredo, e mostrar essas várias formas de samba. E o Rio de Janeiro era a capital, né, do país. Então aqui aconteciam várias formas de samba, porque vinham várias pessoas de lugares diferentes para tentar a vida aqui no Rio. Então a gente tem esse privilégio de ter essa enxurrada de informação de música, de diferentes dinâmicas de samba aqui no Rio. E ele deixou isso aí. Tem a história dele na Portela, de ser um dos compositores da Portela, de ter essa influência forte. E a parte que mais nos influencia é isso, ele ter fundado a Grandes Quilombo, que foi essa escola de samba, quando ele saiu da Portela pensando no Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de Samba Quilombo. Sabe? Que não só ele, mas o seu Ney Lopes estava, o seu Zé Luiz do Império e maior galera não só da música estava lá presente e fortalecendo esse movimento, que isso aí foi o que mais me influenciou assim na história dele. A gente fez até um evento uma vez lá na Rosa de Ouro, no dia do aniversário, com a tia Selma, que é a filha do Candeia, no dia do aniversário do Candeia, relembrando, cantando só Candeia. Em 2023 isso tem. Ela sempre faz. Mas esse ano a gente estava lá ajudando a organizar. E foi lindo, né? Exaltando essa obra. Foi no dia que inauguraram o muro do... Tem até aqui no Rio tem um projeto que se chama Negro Muro, que eles pintam colocando a referências da vida da pessoa e desses artistas no lugar onde foi a casa deles, sabe? Pô, que legal. Aí fizeram lá em Oswaldo Cruz, na casa do Candeia, aí, no dia do aniversário. E a gente fez esse evento lá na Rosa de Ouro. E ele era inspetor de polícia, né, cara? Era inspetor de polícia. Era inspetor de polícia. Tem até uma história que... tem várias versões. Você vai poder até confirmar como ele ficou na cadeira de rodas, né? Porque teve uma questão que parece que foi uma discussão ali no trânsito, né? Foi uma briga de trânsito. Briga de trânsito, né, cara? Aí ele tomou um tiro e ficou de cadeira de rodas. Cara. E aí meio que entrou em depressão, né? Teve essa questão toda, né? Entrou em depressão. E aí o samba meio que foi uma forma dele se estabilizar novamente, se estabilizar novamente e é engraçado que quando a gente vê as letras do Candeia depois do acidente, a gente consegue sentir isso assim bem no que ele tá falando, sabe?
É verdade. Dá pra sentir bastante, assim, nesses sambas. Que ele deixava bem explícito algumas coisas. De qualquer maneira, preciso me encontrar. Sim. É só prestar atenção nas letras. É meio que antes e depois do incidente ali, né, Isso cara? aí. Cara, e aí seguindo assim, a gente vê esse trabalho de vocês também digitalizando o samba raiz, né? Que é uma preocupação que eu já tinha até trazido aqui pro podcast, cara. Que o samba raiz, ele não é tão presente no digital, né? Sim. Cara, nas plataformas digitais, você não vê playlist, porque igual você falou, não dá pra gente lutar contra a evolução, né? Quer dizer, hoje a música é consumida não mais no disco, igual a gente tem ali, né? É no digital, né? E a gente não vê tanto nas plataformas, no YouTube, esse movimento que vocês estão fazendo de postar ali as rodas de samba. E a gente posta também no canal do Leandro Brito alguns sambas mais raiz, mas acaba que a gente mescla com algo mais novo e tal. Sim. Mas, por exemplo, quando a gente traz figuras como o Thiago Bispo, que é um cara de São Paulo que preserva isso também, vocês... Tá faltando a roda de samba de vocês lá no canal do Leandro Brito, inclusive, hein? A gente tem que ver isso aí, viu? Tem que ver esse lance aí. Tem que resolver isso aí. Então, assim, a gente acaba tendo essa responsabilidade, né, cara? Sim. De digitalizar o que não tá ainda totalmente no digital, como o pagode mais novo, né? Como o samba mais novo, como, enfim, outros segmentos que estão fortes ali, né? É um lance que eu sempre pensei em relação a isso. Porque a gente... Eu acho que um dos problemas grandes aqui do negro no Brasil, culturalmente falando, até, mas não só culturalmente, é a questão do pagamento, né? Então, se a gente não pensar formas de mostrar que aquela forma de samba ali ainda existe, que esse jeito de fazer samba ainda existe, é como se a gente ficasse apagado na história. Então, é necessário que a gente esteja nesses lugares. E na hora de gravar, a gente pensa exatamente isso. Os blocos são divididos pelas formas de samba que a gente faz. Tem um bloco só de partido, um bloco de samba dolente, um bloco de samba de roda, e por aí vai. Um bloco só com sambas autorais, porque tem esse lance também. Falo, eu escuto tudo, né, mano? Tipo, não só samba, mas falando de samba, de pagode, eu escuto tudo, tanto do mais antigo, quanto as formas mais novas de samba. A gente também faz, escreve, canta. Eu tenho outros projetos que a gente canta isso tudo, mas o Fruta do Pé, principalmente, é voltado para essa preservação. Então, é um lugar que não cabe. Em outros trabalhos cabe. Mas a gente mostrar, cara, que existe essa forma de fazer samba, de fazer cantar a partir do áudio, de cantar um samba dolente, de cantar samba de roda, hoje em dia, pô. Que a gente continua escrevendo, continua fazendo. Lógico que a linguagem muda um pouco, as coisas vão mudar, mas naquela mesma forma ali. Então a gente tem a necessidade de todo o disco, toda gravação ao vivo ter sambas autorais, sabe? E também de lançar discos autorais, porque, mano, com Mulher de Culto a gente lançou... O primeiro EP nosso foram 4 músicas autorais e uma regravação do Almir. Eu lancei a minha parada agora, são 6 músicas, 5 são minhas e uma é uma regravação do seu Zé Luiz, do Império. Então... Já tá disponível pra galera curtir. A parte 1 tá... O volume 1 tá, que aí são 3 músicas minhas, o volume 2 vai lançar depois do Carnaval. Legal. Que aí são 2 minhas e uma música, E Tome Partido, o nome, do seu Zé Luiz, que o Luiz Carlos da Vida gravou, eu acho que o Grupo Sampa gravou. Aí eu tô regravando junto com ele, vai ser o seu Zé Luiz participando junto. Então tem esse lance, a gente tem que mostrar que tá aqui, até porque algum dia alguém vai ver esse documento que foi deixado daqui a tantos anos e ver que aquilo ali ainda existiu, que não se apagou. Porque tem várias formas de samba que estão sendo esquecidas, porque não existem mais. Cara, eu lembrei de uma história agora. É meio surreal a história, assim, mas é verídica. Fato venéreo, como diz o... Cara, a gente tava lançando um grupo que o vocalista era preto. Não é nada demais isso, né, digamos, nada... Só que um artista conhecido, cara, Sim. me mandou mensagem e falou assim, Brito, cara, deixa eles mais pro samba mais raiz e tal, porque no pagode ele vai sofrer ele vai ter uma certa dificuldade em entrar em alguns lugares pra tocar, sabe? Entendeu o que eu quis dizer? Sim, tipo, sim. E esse cantor é um cantor preto também, ele falou, porque eu passei isso, ele falou. Eu falei, caramba, que parada surreal. E de fato aconteceu. Porque em locais que eram pagodes assim mais populares, né, e tudo mais, teve situações de você perceber que o grupo, mesmo sendo muito bom musicalmente, tinha dificuldades, né? Sim. E não é nem bandeira, de nada. Eu falando algo que realmente eu vi mesmo acontecer. E aí outro empresário de um grupo também que passou pela mesma situação falou que já ouviu o contratante falar, cara, pô, bota outro cantor aí, pô, pra ficar mais... Parece surreal isso...
Mas pensando pelo lado de ser um segmento de origem totalmente preta, africana Sim. e tudo mais. Então, esse lance do apagamento que você falou, É, cara, é uma parada que é real mesmo, é né? real, cara. A gente aqui no Brasil tem muita dificuldade de... Pela história do Brasil, no pós-escravidão, de como se deram as coisas, de entender a origem das coisas, sabe? Isso. Pô, é inegável que a origem do samba é africana, isso aí é uma questão de estudar. A gente entende que teve várias interferências de outras culturas, sabe? Até outras culturas africanas dentro do samba, não foi só Congo Angola, mas que a base rítmica do samba é africana. Como é que Sim. tu vai... Quem é de Umbanda, de Candomblé Angola, principalmente vai entender isso. Tu vai escutar o Cabula, que existe há milhares de anos, que é samba, pô. Antes da gente chamar o samba de samba, aquilo ali é samba, sabe? Sim. Então, as coisas foram mudando tem o quê? 150 anos, nem 150 anos, menos tempo, sabe? De foram sendo introduzidos outros instrumentos e tal. E mesmo assim, a maioria dos instrumentos que foram introduzidos dentro do samba foram instrumentos criados por pessoas negras, ou que a forma de tocar foram, apesar de serem instrumentos, sei lá, talvez de origem europeia e tal, que há muitas controvérsias sobre isso, porque a galera esquece de um fato histórico importante sobre que o Brasil foi invadido por Portugal, né, e tal, não sei o quê. Esquece um fato muito importante, que a Península Ibérica toda, durante 700 anos, foi dominada por reinos islâmicos no norte da África. Então, que é muita coisa do que acontece em Portugal e Espanha, até musicalmente falando, culinária, Sim. em relação à arquitetura, tem influência africana por causa desse gênero. São 700 anos, 700 anos é muito tempo. Muita coisa. Então, teve essa influência. Até essa questão de temperar alimentos, especiarias e tal, que os caras foram buscar longe, foi por conta da influência islâmica, sabe? Então, quando a gente foi estudar a fundo, até a música ibérica, quando chegou aqui, já chegou com influência africana, sabe? E foi uma coisa que juntou com o samba, mas que não nega, eu sempre falo isso, pô. Tu vai numa comida japonesa, no Japão, tu não vai comer com cream cheese, tá ligado? Mas ela não deixou de ser uma comida japonesa. A gente tem que aceitar que a origem do samba é africana, mas como eu falei, se dá por conta da história, né? Da colonização, do pós-escravidão no Brasil, de tirar mesmo, apagar isso algumas manifestações. É inegável que a galera ainda não consegue. Por exemplo, não tem como falar que o jongo não tem uma origem africana, Sim. que a capoeira não tem uma origem africana, mas no samba tem muita gente, por incrível que pareça. Sim, ainda Tem muita gente ainda que fala... tentam fazer esse malabarismo histórico aí. Sim, pô, é isso. A origem é essa. Ponto. Aqui no Brasil se desenvolveu dessa forma e tal, não sei o quê. Tem a somatória aqui do Brasil, sabe? Mas que a origem é essa. Não dá pra negar. Tem até uma versão, assim, em relação a transformar o pagode em gênero, digamos assim, em função disso, assim. Diz que nos anos 90 tinha essa questão de, cara, como o samba tem esse peso histórico preto muito, muito marcante, a mídia tentou trazer o pagode como um termo menos sambista, entende? Cara, eu já ouvi isso de gente do pagode 90 que falou, cara. E algo que não adianta muito, né? Porque a influência grande dentro do pagode, musicalmente falando, esteticamente falando, é negra também. Total. Porque vem do soul, do jazz, até do gospel dos Estados Unidos, sabe? Dessa influência da música black, pô. Não tem como negar que isso foi uma das coisas que musicalmente interferiu no pagode, que é a música negra também, que a história de colonização dos Estados Unidos já foi outra. Que eles se viraram com outros instrumentos, outras formas por lá ter sido proibido, tambor e tal, aí é outra história. Mas que chegou aqui no Brasil dessa forma também, sabe? E é importante, esse é até um lance importante, porque essa história em relação da organização, de como funcionaram as coisas, principalmente nos outros lugares, né, da diáspora negra aqui nas Américas, os lugares onde houve escravidão, depois me fizeram refletir muita coisa, sabe? De como eu ia pensar essa construção aqui do Fruta do Pé. De eu buscar coisas em outros movimentos que não fossem só movimentos de samba, sabe? Como eu falei, a gente tem que ver os acertos, mas também ver os erros da galera que veio antes. Não erros, né? Mas o que poderia ter sido feito diferente. Uma coisa que eu aprendi muito, a gente estava falando do Fruta do Pé, daquele primeiro momento.
E eu pensava na segunda etapa, que era escola de samba. Eu não botei o nome de escola de samba, porque eu sentia essa dificuldade daqui no Brasil, as pessoas pensarem em escola de samba diretamente ligada ao carnaval. Não Então, como um movimento mais amplo, né? porque a escola de samba tem um carnaval, mas não é só o carnaval. Seria um lugar onde aprender todas as formas de samba e outras manifestações ligadas ao samba. Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as rodas de samba, não, ritmicamente falando também, não tocam só samba. A gente toca Ijexá, a gente toca jongo, entre outras coisas, durante o samba, sabe? Então eu botei o nome de Centro de Cultura, mas a gente ficou um período parado. A gente tem o Fura do Pé tem 9 anos. Então, eu intitulei 9 anos porque na verdade tem mais, né? Só que foi o dia que tem um registro histórico, assim, que foi a criação de, teoricamente, um documento, que é a página do Facebook. Entendi. Já existia antes, sabe? Mas como eu não tenho a noção de um dia exato, como o dia que eu criei a página, a partir dali, eu pensei como realmente existindo a parada. Porque se alguém Aquele foi... foi o fato ali do... Isso aí. Você foi lá no Facebook, viu a data de criação lá da página, e aquilo aí ficou o dia Só de que já criação. tinha tido vários samba antes. Entendi. Já tava acontecendo tudo. E só que a gente ficou... Foram uns 3 anos parado, né? Acho que foram parado, entre aspas. A página continuou e tal, mas parou de ter evento, a gente parou de ir nas escolas porque eu jogava bola. E Você jogava onde? eu joguei, nessa época eu fui pro Caxias do Sul, Sim. jogar sub-20 na Serra. Fiquei lá no Sul. Aí depois do Caxias do Sul eu fui pra Suécia. Aí eu joguei Suécia? no Acirisca. Só que aí teve 2 coisas que me fizeram mudar totalmente essa visão do que eu tava construindo. Que primeiro foi em Caxias do Sul, eu ter morado na Serra, na colônia italiana. E segundo, eu joguei no Acirisca, que é o time que representa a maior colônia assíria do mundo. Sabe? Que eles eram ali do Oriente Médio, mas por conta de guerra, tiveram que sair e tal, e a maior colônia assíria é na Suécia. E eu fui percebendo aquilo ali, cara, que culturalmente falando, tanto a colônia italiana quanto a alemã aqui no Brasil, eles são totalmente organizados, sabe? Totalmente organizados, totalmente pensados nessa questão do protagonismo. Qualquer um vai na festa da uva e tal, qualquer um pode ir e tal, mas é pensado para os italianos, Sim. sabe? Não sei o quê. E eu fui me ligando naquilo ali, de como era organizado as questões, sabe? De musicais também, em toda a sua estrutura, sabe? De eventos, tudo isso. Aí eu fui lá pra fora, sabe? Aí que foi outro choque. Maior. Porque na verdade, o primeiro time, na verdade, que eu fui jogar não foi o Acirisca. Foi o Palestinska, na verdade. Só que eu não cheguei a assinar com esse clube. E o dono era palestino. Então eu já... Então eu fui pra lugares onde eu convivi com culturas que são bem organizadas, assim, sabe? Então aquilo ali me fez mudar totalmente o pensamento do que eu tava fazendo. E eu vi que eu precisava me atentar não só na parte cultural, mas na parte econômica, na saúde, sabe? Politicamente, em questão de organização, né? Que a pessoa fala politicamente, pensando que eu tô falando em questão de partido, não. Em política, no geral, assim, de pensamento, ideologicamente falando. E algo que mudou muito foi porque eu ficava muito tempo ocioso, no tempo que eu não treinava, eu estudava instrumento e lia. Aí eu comecei a ler... Eu li um livro, Marcos Garvey, Procure por mim na Tempestade, e li a biografia do Malcolm X. Que aí é outro contexto, a gente tá falando de contexto... O Garvey era jamaicano, foi morar nos Estados Unidos. O Malcolm morava nos Estados Unidos. Então era outro contexto do que estava acontecendo ali, sabe? Naquele país. E ao mesmo tempo eu estudava sobre a história do negro no Brasil, mas fui entendendo a história do negro em um outro lugar. Que depois foi interferir no Brasil, né? Sim. Porque a Black Music, o movimento hip hop, chegou aqui depois. E a gente vê, tá ligado? Que como a galera do rap, do hip hop, de outros movimentos, em relação à organização, em relação à autonomia, até o Tim Maia, que morou nos Estados Unidos durante o tempo, que era do soul, do black, tinha essa questão da autonomia muito forte, de ter sua própria gravadora e tal. E aquilo ali foi um boom na minha cabeça. Deu tá lendo aqueles caras, aqueles líderes, né, negros daquela época, tanto Garvey quanto Malcolm, de falar de autonomia,
de falar de economia, de pensar em comunidade dessa forma, sabe? De como eu poderia estar fazendo aquilo ali com o samba. E pensando na minha comunidade e no lugar onde eu morava. Aí mudou tudo. Que Aí legal, foi onde eu cara. pensei que eu deveria estar abrindo um espaço que realmente fosse um centro de cultura, que pensasse saúde, pensasse na parte econômica, que eu sustentasse várias famílias a partir dali. A gente consegue hoje em dia, tivesse atividades físicas, pensasse na parte cultural, Uhum. sabe? Aí mudou tudo. Aí eu larguei o futebol por causa disso. Era Vim profissional embora. mesmo o futebol lá? Que da hora, cara. Eu vim embora. E quando você fala assim que você estudou a história do negro nos Estados Unidos, no Brasil, o que você viu de principais diferenças, assim, cara, em relação a isso, assim? A gente sabe que tem a questão de origem, cultural e tudo mais, mas você conseguiu ver muitas diferenças e muitas similaridades, assim? Tem similaridades porque são histórias que vêm a partir do tráfico de pessoas, né? Então isso aí é similar, porque o negro só está nos Estados Unidos, está no Brasil por conta dessa questão. Mas o pós foi diferente, né? Do negro nos Estados Unidos, como teve aquela guerra de norte-sul, do sul pensar mais na forma com que o Brasil pensava de plantação e tal, realmente depois de outra coisa, e o sul ter indústria, essas coisas, os cara no norte pensaram nessa questão do negro poder comprar, tipo assim, não pensar, os caras são bonzinhos, não, nada disso. Mas de precisar de ter gente que comprasse o que eles mesmos produziam, Sim. sabe? Mesmo que fosse numa vida de subsistência, que não fosse uma vida maneira, mas que pudesse comprar esses produtos. No Brasil já não foi assim que funcionou. No Brasil acabou a escravidão, as pessoas pensam milhares de formas com que apagasse que não existiu nenhuma pessoa negra aqui. Então essa eu acho que é A principal diferença, né? Sim, mas que mesmo assim, lá também tem essa questão de ter essa divisão maior, sabe? E aqui de pensar o Brasil como algo mais, como é que eu vou dizer? Como se não existisse problema, sabe? Sim. Lá os problemas são mais evidentes. Aqui também é muito evidente, mas o tempo todo o nego tenta disfarçar que não Não existe. que não existe isso e pá, não sei o quê. Eu acho que tem essa diferença, assim. Cara, uma vez eu tava. A primeira vez que a gente foi pra Nova York, né? Tava eu e minha Ah, esposa. Aí a gente foi no Brooklyn ali, né? Aham. No bairro ali. E aí era um bairro, porque lá tem isso, né? As divisões, né? O bairro negro, o bairro branco, o Sim, bairro asiático, o bairro... latino, isso. E aí esse bairro era o bairro negro ali, né? A Aham. gente tava lá e entrou num restaurante. Pô, me chamou muita atenção, parece até uma coisa meio boba assim, mas o poder aquisitivo do negro lá, sabe? Daquela região, o cara chega, carrão, tal, aquela coisa que é uma ascensão social que é difícil você ver aqui, né? Sim, E aí me chamou muita atenção, assim, eu achei maneiro pra caramba, assim, sabe? Os caras chegando, as mulheres ali e tal. Tu vê que conseguiu ascender na vida, né? E a gente sente falta disso aqui, né? Aqui no Brasil, ou o sim, cara vence, sei lá, pelo esporte, né? Tem essa questão, ou pela música, né? sim, E tomara que isso vá mudando, né, cara? Porque a gente precisa disso que você falou, protagonismo, né, cara? Eu acho sim, isso muito importante. A gente tá até pra chamar uma pessoa aqui, eu tava até buscando o contato dela, cara, uma professora sobre letramento racial, sim, que eu sim. acho bacana trazer esses assuntos assim, dissociado de política, né? Porque isso Sim. não necessariamente tem ligação com isso, a gente tá falando de história, né, cara? É. Então eu acho muito maneiro a gente trazer esses assuntos Cara, é isso, assim. E eu acho que essa questão a gente só consegue pensar isso coletivamente, sabe? Aí foi onde eu trouxe isso pro pra projeto, né? prática. E eu vi que eu tava perdendo meu tempo ali, mano, porque pensando numa questão individual, minha vida ia seguir jogando futebol, sabe? Mas eu vi que eu tava fazendo uma coisa que era muito importante e que não dava, e eu já sabia que não tinha como eu transferir aquela responsabilidade minha, que era de liderança, pra outro, sabe? Então Entendi. o lance já tava ali, já tava acontecendo e eu vi que era uma arma muito forte. E o que também não adiantaria eu pensar individualmente, porque eu ia pensar individualmente pensando só em mim e as outras gerações É, e os meus familiares. A gente consegue hoje em dia alcançar muita gente, sabe? Ter formado muita gente, ter formado vários músicos, dar acesso a saúde, a parte econômica mesmo, a sim. várias pessoas ganharam dinheiro ali com a gente, sabe? A aprenderem sobre a sua
a sua história, a sua cultura. Falo isso, mano. Algo também me incomodava muito, a gente pensar que qualquer pessoa descendente de africanos aqui no Brasil não conhece quase nada sobre a história da sua família, que foi apagada. Você vai em qualquer família descendente de alemã, de portugueses, de italianos, os caras sabem tudo, de onde veio exatamente o lugar. E a gente não. A gente se apega ao o que restou. E é isso. Aí é aquele lance que é meio clichê, mas a gente precisa entender sobre a nossa cultura, saber de onde a gente veio, saber como a gente vai resolver os nossos problemas. Nós mesmos. Aí o Fura do Pé veio pra isso. Lá vocês têm aulas de instrumentos, né? Cavaco, eu já vi ali vocês Sim. postando isso. Aí tem a questão de lazer, cultura, né? Saúde. O que tem de saúde, assim? A gente fala de saúde em relação somente a ter atividade física. Atividade física, As sim. prevenções dessas questões. Mas também... Que é o melhor a ser feito, inclusive, né? Isso. Não esperar vir o problema. Isso aí, mas a gente faz algumas reuniões que estão ligadas diretamente à saúde. A gente levou uma médica para falar sobre essa questão da saúde, principalmente da população negra, que é diferente, né, sabe? A gente pensar sobre isso. A gente agora no dia 20 vai ter uma conversa que o tema é sobre ervas, né, tipo, medicinais, tudo isso. Antes do samba acontecer. Então a gente tá sempre pensando essas... Como da palavra? Essas formas ali de da saúde, gente direto e trazer, indiretamente. Né? direto e indiretamente, trazer esse tipo de conhecimento, assim, pra nossa galera, sabe? E as ideias de gravar isso, as rodas de samba tal, como é que surgiu a ideia de, pô, vamos gravar, vamos... Porque tá um sucesso, né, cara? Eu vejo que Sim. tem uma galera, porque tem isso, né? Não é talvez um público tão gigante, mas é um público carente e fiel, né? Quer dizer, Sim, muito fiel. cara, a galera fica ali esperando os vídeos e tal. Como é que surgiu essa ideia, essa iniciativa aí de postar os vídeos? Então, o Fruta do Pé, a roda de samba do Fruta do Pé, a roda de samba que acontece todo terceiro sábado, e que é uma reunião de músicos com trabalhos diferentes. O Fruta do Pé não era um grupo que foi pensado só pra isso. Tem um de cada lugar que tem a sua carreira solo, tem o seu grupo e tal, e a gente se junta para ter aquele dia para falar dessas formas mais tradicionais de samba e cantar os nossos sambas autorais. Era isso. E em paralelo, eu criei um grupo, que é o Colete Curto, na época, pra gente pensar no trabalho de forma mais comercial. Entendi. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer um registro da roda de samba do Fruta do Pé. Aí que a parada andou. Mas a intenção não era o que tá acontecendo hoje, sabe? Da gente tá viajando com fruta, fazendo as paradas. Graças a Deus aconteceu. Mas era só ter um registro. Aí acabou ofuscando o grupo, o colete. Não, andou. É porque foi primeiro. Logo depois veio o colete. Só que o colete tem uma questão, que é a gente ir em formas diferentes de samba, sabe? De cantar, tipo, a gente tá cantando em samba de raiz, a gente também canta balanço, canta swing, a gente gravou um audiovisual só cantando balanço, cantando Bebeto, Serginho Meriti, Dema, pá. Canta algumas coisas que são consideradas pagode. Pagode é samba, né? Mas que dessa linguagem mais atual também. Sim. Aí a gente gravou depois, aí eu seguiu também. Aí andou, sabe? Depois. De primeiro momento, foi aquele Fruta do Pé 6 anos. Pum, explodiu. Na época, em relação ao colete, andou, foi atropelou. Aí depois a gente começou a gravar com o Colete Curto. E o Colete Curto tem essa questão da gente ter um trabalho muito autoral. Então é outra pegada, digamos assim, né? O Fruta do Pé a gente sempre canta, sempre lança a cada gravação ao vivo 3, 4 músicas autorais. O Colete Curto já é mais. A gente, foi o que eu falei, vai lançar um trabalho agora em janeiro com o Colete, que é só música autoral, por exemplo. Audiovisual também ou só? Não, só é áudio? um EP. Sim, o EP. É um EP. Pro lado de cá o nome. A gente tá falando do samba na Zona Oeste, samba pro lado de lá, entendeu? Legal. Então foi isso. A intenção primeiro era ter esse registro aí. Era só um registro de ter esse todo ano fazer um documento fonográfico, um documento histórico com várias dessas formas de samba sendo tocadas com as dinâmicas que devem ser feitas. Era Cara, isso. eu vi um vídeo. Sabe quando passa ali no
no Instagram ali, você vê, mas não vai ver ainda no YouTube, né? Então eu vi um trecho de um vídeo de vocês que tinha um pessoal bem novo cantando, cara. Um menino novo, uma menina nova. É isso, vocês trazem essa galera nova ali pra cantar também nessa roda. Então, é no Fruta do Pé isso aí também? Isso é o Fruta do Pé. O Fruta do Pé, a gente tem a escola de música, que começou, na verdade, a partir da aula de percussão, que eu dava aula de percussão. E aí agora é que a gente tem aula de tudo, né? De sopro, de canto, de tudo. Violão, cavaco, banjo. Então, a gente tem, acho que do Brasil, né? A gente tem essa dificuldade de ter músicos que entendam essa dinâmica que a gente tá falando, sabe? E o que eu pensei? O ideal é que a gente forme esses músicos. Até forme normalmente, porque a galera tá procurando estudar e tal. Eu acho que todo músico tem que saber disso, porque na hora de gravar, às vezes você vai... Essas dinâmicas vão aparecer. Sim. Sabe? A gente vai pegar vários DVDs de pagode aí que tem um Ijexá no meio, tá? Não sei o quê. Nananã, que tem aquela dinâmica igual um calango. E a galera, o cara tem que conhecer pra poder fazer, mesmo que seja uma linguagem mais atual. Então a gente forma os nossos músicos assim, mas a minha ideia já era trazer essa galera pra cá. Então a primeira que subiu, assim, da nossa escola foi a Naju, a menina que tá cantando. Sim. Tem vários vídeos dela explodidos nossos. Tu gravou apelo, uns baixos batucada. Aí depois veio o Cauã. A Naju, ela é um pouco mais nova que eu. Ela foi minha aluna numa outra escola. Depois eu levei ela pro Fruta. Depois veio o Cauã, que ele chegou pra gente lá com 12 anos. Hoje ele tá com 15, ele tá no Fruta do Pé. Já tá um veterano já de 15 anos. Um veterano de 15 anos. A Júlia, que é minha irmã. Que aí tá desde novinha com a gente, sabe? Tá cantando também, gravou agora. E tem os dois, a Mafê e o Juan. Que esse aí a gente fez igual time de futebol mesmo. Que a gente, captou assim, viu na rua e falou, essa rapaziada, esses meninos aí tem que estar com a gente. Já trouxe. Aí trouxe a Mafê lá de São Paulo e o Juan aqui do Rio. Mas a gente tem toda uma estratégia pra poder tá lançando esses meninos no Fruta do Pé junto com a gente, sabe? Eles estudam na escola de música. Esses que vieram antes, eles estudavam na escola de música. Aí o que eu fiz? Eu criei um grupo, que é o Sementes do Fruta. Que é um grupo onde eu vou colocando... Tu não para de criar, hein, bicho? Toda hora você cria alguma coisa. Sua mãe deve ficar doida com isso. Toda hora tem uma criação nova. Tem que ser, senão não funciona. Tá certo. Esse grupo, Sementes do Fruta, é pra esses meninos ganharem uma rodagem assim, antes de trabalhar e de ir pra rua. O que eles fazem? A abertura do nosso samba. Sabe? Bacana. Eles abrem o nosso uma divisão de base. Porque aí eles chegam mais cedo, é um tempo pra passar o som ali, não sei o quê, pra entender, aprender a escutar o teu instrumento ali ligado, sabe? Pra ir se adaptando, a entender dinâmica. Outra coisa que eu sempre falo, eu dou exponer direto sobre isso aí, eu falo, cara, vocês estão abrindo pra gente. Ou se às vezes tem algum artista que vai lá e tal, se ligar em repertório, não cantar o repertório do artista que vai vir. Tudo isso, essas coisas assim, esses lances assim, que tem da pista mesmo, eles já iriam aprendendo lá. Legal. Aí tem esse lado, a gente tem lá o projeto do meu irmão também, que é Tendinha, que é um samba desamplificado, onde esses meninos também vão tocar, vários meninos da escola lá tocam, que aí já é... Porque, na verdade, pra tu chegar a tocar um samba ligado com um microfone, primeiramente você tem que entender da dinâmica como é ali desligado, sem nada. Foi o que eu falei, é a mesma dinâmica. A gente vai, exemplo, cantar um pagode. Pagode, vou até fugir do partido alto, que eu já falei do partido alto. Pagode geralmente tem, é igual uma poesia, né? Sim. Tem uma introdução, Sim. sei lá, de algum instrumento. A parte A, contando a história. A parte B, contando aquela história ali que ela fica mais tensa, pra preparar pro refrão, onde vai, explodir e geral cantar. Se a gente for tocar um pagode assim na desligada, vai ter toda essa dinâmica, né? Vai ter ali a gente vai fazer tocar a introdução todo mundo, vai começar a parte A, vai ter que tocar um pouco mais baixo pra entender a história. Depois a dinâmica vai baixar mais ainda pra gente poder ter aquele momento pré-refrão e no refrão que a gente pode tocar o surdo. E fica mais perceptível desligado, né? Isso aí. Aí você consegue ter a percepção maior. Pra depois, quando chegar no samba ali ligado, ele já saber como vai fazer, porque é a mesma coisa. Na hora de gravar também, eu também sempre faço isso. Eu boto os meninos pra gravar. Esse meu EP que eu gravei agora, eu gravei um EP, né? Esse minha das faixas aí, com as 3 faixas, depois vai sair o volume 2 das outras 3.
A percussão foi gravada pelo Lucas, né, D'Angola, o filho do GG, sim. que aí ele colocou lá pra gravar. Mas eu fiz questão de levar o Cauã, o Cartolinha, pra poder fazer as bases também. Pra eles já irem entendendo isso. A Júlia gravou o primeiro EP do Colete Curto, novinha, tipo o quê? 12 anos. A gente colocou ela pra fazer os efeitos. Então a gente vai colocando ali pra eles irem se preparando mesmo pro que vai acontecer depois, sabe? E entender isso, que é possível viver de samba, viver de música. Sim. Mas que tem toda uma estratégia para isso. Eu mesmo, cara, eu nunca imaginei ser da forma que eu tô pensando. Uma das coisas que me prendia muito em eu ter seguido futebol e não estar direto na música desde antes era isso, sabe? Eu não entender como eu poderia viver da música, Sim. sabe? Eu fui me adequando ali em relação a estar estudando, tipo... Eu entrei na faculdade de música, larguei também, né? Mas entrei, estudei um período ali, fiquei estudando, foi até o quarto, eu acho. Mas era licenciatura e tal, mas como eu não almejo dar aula em escola, né? Não fazia muito sentido. Depois entrei na Sigan, fui estudar e tal, não sei o quê, paranã. E fui seguindo, estudar harmonia, essas coisas assim, pra poder estar ali, pra poder dar aula, porque existe todo um mundo mais amplo, a não ser só tá tocando, mas tem quem quer só tocar também, beleza. Mas que existe todo um caminho pra gente poder conseguir viver de música. Cantar mesmo, cara, eu nunca imaginava tá cantando, pô. Eu não... Tem pouco tempo que eu canto, deve ter uns 4 anos. Eu tô com 27, tipo, com 22 anos, foi a primeira vez que eu tentei cantar. Tentei, porque eu tinha maior medo e não queria, meu bagulho era tocar e acabou. Mas fui me adequando. No início do Fura do Pé eu nem tocava, pô. Eu só produzia a parada e tal, botava ordem. Eu fui me adequando ao que era necessário para poder viver do samba, sabe? Sim. Então teve esse todo entendimento e eu passo isso pra galera mais nova lá. Tem alguma ajuda o projeto, assim, cara? Ou é vocês por vocês? É a gente pela gente mesmo. É mesmo, não tem de nada... De forma autônoma mesmo, sabe? Ah, entendi. Até porque esse projeto tinha que ter uma ajuda, né, cara? Porque tem uma importância tão grande aí. Ninguém nunca chegou, uma empresa chegou aí pra nada. Não chega. Mas pra gente, como é que eu vou falar? É até... A gente pensa mesmo dessa forma autônoma mesmo, de a gente mesmo construir, sabe? O nosso caminho e poder seguir a direção que a gente escolheu. Ter uma liberdade ali, e mostrar, né? Que é possível. Legal. Pra que outras pessoas entendam que é possível fazer aquilo ali e possam estar somando com a gente em outras áreas, outros campos também, sabe? Eu vejo uns vídeos que você faz assim, falando... Antes de começar a cantar, você vira pro celular ali de alguém e fala, pô, fulano podia ter falado tal coisa, mas falando dessa questão de composição, assim, quais os compositores que você é mais fã, assim, cara? Eu já vi você falando do Kleber Augusto, enfim, Jorge Aragão, né? Enfim, quais que você admira mais, assim? O número 1, assim, pra mim, por questão de proximidade até pessoal, né? De tá muito junto e ter aprendido muita coisa, Marquinhos PQD. A gente fez até uma gravação do Colete Curto, junto com ele, cantando só sambas dele. Tá no YouTube. Era ele, assim, que pra gente era especial e um dos maiores compositores da música brasileira. Já sentou aí nessa cadeira, inclusive. Veio aqui. Sim. Gente boa pra caramba, né, cara? Pô, era demais, mano. Deixou muita saudade, né? Então, acho que é, assim, o maior. Sabe? Depois vem... Aragão. E de uma humildade, né? Só pra complementar o lance do Marquinhos, humildade, né, cara? Assim, um cara que talvez não tinha nem noção da grandiosidade, né? Ele era. Impressionante, assim, cara. Deixar até um abraço pro filho dele lá, que sempre segue a gente lá, comenta também. Marquinhos. Enfim, aí depois Jorge Aragão, você falou? Tipo, Jorge Aragão, Arlindo, sabe? Seu Zé Luiz do Império, seu Nelson Rufino, sabe? Então é muita gente, porque a gente é fã, assim. Aí foi o que eu falei, tem esses que são mais próximos, né? O seu Zé Luiz é muito próximo da gente também, que a gente acaba... O Kleber, sabe? Pô, o Kleber já fez com a gente várias vezes. A gente gravou várias músicas dele também, sabe? Sim. Então, essa galera, algo que é até engraçado, porque eram coisas que quando eu era mais novo eu nunca imaginava, sabe? De estar próximo dessa galera que eu era muito fã, assim, sabe? Só ouvia e agora... não do nada, mas assim, de repente os caras estão ali do teu lado ali, né? Isso aí. É um dos privilégios de ter muita gente aqui no Rio também, né? Sabe? Muitos desses caras a gente tinha... De ir em roda de samba, eram muito fácil acesso, sabe? De poder conversar, de poder trocar ideia, sabe? E ainda são, porque quando algum artista desse, algum compositor desse vai lá em casa, eles estão lá, pô. Esse domingo agora, eu fui em Cabo Frio, encontrei com
o seu Adson Bispo, de trocar ideia, Sim. poder conversar, sabe? Então o samba nos permite isso. É verdade. Que talvez em outros segmentos eu não sei se funcionasse assim, mas o samba permite isso. Tem a parte boa e a parte ruim. Uhum. Qual é a parte boa? Porque isso é maneiro de ter essa troca. A parte ruim é que eu acho que a gente deveria ser mais valorizado por ser a base da música brasileira, sabe? Sem dúvida, sem Entendeu? dúvida. Sem Entendeu? dúvida. De exemplo, um cara desse deveria chegar no samba e ter um. Pô, tipo assim, tá. Sabe? Parar tudo pra... Parar tudo, sabe? É isso mesmo. Sabe o que me chamou muita atenção, cara? Eu não vou citar o nome porque é uma coisa pessoal, assim, né? Aham. Do compositor, mas me impressionou muito esse compositor, que ele é compositor de um dos maiores sucessos da história do samba. Vai ser até fácil o pessoal matar. Sim. Mas ele falar que ele se aposentou trabalhando em outra coisa, sabe? Geral, um monte de gente. Mas não é doido isso, cara? É Tu muito parar pra doido, ver. pô. Pô, o cara, ele escreveu, assim, uma música eterna que tá tocando há 30, 40 anos aí, que não é uma música que Então, alguém gravou, não. É É isso. sucesso mesmo. Isso aí. E aí o cara se aposentou trabalhando com outra coisa. 90% é assim, A maioria na é verdade, assim. né? É Mas isso. é surreal. Isso mostra a falta de valorização Isso mesmo, aí. né, cara? Pro compositor ainda mais. Ainda mais. Se pro artista já acontece, Uhum. tá ligado? Um artista de samba, às vezes artistas de samba que são muito importantes dentro do movimento, foi o que eu falei, o cara devia passar na rua e em geral, pá, tá ali, porque a gente tá falando de samba, sabe? Que é isso, o maior movimento cultural desse país, um dos maiores movimentos culturais negros do mundo, sabe? Então, se você vai em qualquer lugar do mundo, o pessoal sabe que é samba. Como é que os caras que são os pilares desse movimento estão aqui e não são... Não são Então, valorizados. falar de compositor ainda, aí que ainda mais, sabe? Uhum. Então, é isso, a maioria realmente. Cara, quando ele falou isso, assim, eu falei... Cara, eu vou falar quem foi na verdade, porque ele falou no ar, tô na dúvida. Então, como eu tô na dúvida, eu não vou falar. Mas depois eu te falo, fora do ar eu te falo. Mas é o que você falou, 90% é assim e a gente luta por essa questão, né, cara, de valorizar o compositor, né? Porque Isso aí. existe uma baixa arrecadação, né, financeira mesmo, comparando com a visibilidade, né, e com o Isso que aí. movimenta a música do cara, né? Sim. Então, assim, eu acho que além de dar visibilidade, tem que ser trabalhada essa questão mesmo do financeiro pro cara Hoje mesmo, em dia né, é menos cara? ainda, que a galera que os coroas falam. Que antigamente, na época do DVD, do CD, ainda era, Tinha o Advanced ali pro ainda era cara. melhor. Hoje em dia, não tá tão maneiro Não assim. tá, não. Esse lance aí de falar no vídeo, eu vi até essa ideia, um menino lá da Zona Oeste também, o Caetano Sene, ele fazia uns vídeos falando disso, do compositor. Aí ele foi lá no samba, eu tive essa ideia, eu gravei até, foi assim que começou, eu fiz uma collab com ele, falando assim. Foi, porque é isso, eu acho interessante duas coisas, por que eu faço esse vídeo? Primeiro, pra falar quem é o compositor da música, e porque às vezes a gente canta samba e a gente não tá ligado no que a música tá falando. Exato. Isso Entendeu? Aí acontece eu falo, muito. poderia ter falado tal coisa, sabe? Mas ele escreveu dessa maneira. E fala o nome do compositor, que é importante, sabe? E tem muita... A gente ouve muito, assim, até gravação, cara, assim, audiovisual, porque aquilo, audiovisual não é DVD, mas assim, você tá fazendo um registro ali, né? Isso Então aí. tem um cuidado que você tem que ter, que você tá eternizando uma interpretação ali, né? Sim. Muito erro de letra, né, cara? O pessoal às vezes vacila muito na letra, troca a letra. Eu acho que isso pro compositor deve ser uma facada no, Eu no não posso falar peito, muito, né, já cara? desse mole aí muito grande. É. Então vou falar aonde foi pra ninguém se ligar. Mas caraca, eu vacilei, que eu só fui ver depois. Mas te falaram ou você que viu mesmo? Me falaram. É. Aí depois que eu vi, eu falei, meu Deus. Aí, a partir disso, foi um dos primeiros que a gente gravou, assim. Eu troquei inverti a ordem, assim, de 2 palavras. Entendi. Não foi um erro tão grave assim, mas foi um erro. Foi. Foi grave. Pra Aí tua falaram, cara foi grave. o que eu faço agora? Antes de gravar, eu pego todas as letras e fico lendo, pra não dar ruim, sabe? Pra não dar ruim. Assim, pô, isso aí me traumatizou. Eu não sei nem se o compositor tá ligado o que aconteceu. Mas eu dei mole, eu troquei 2 palavras, inverti a ordem. Cara, e é um lance de estudar a música mesmo, né? Assim, porque às vezes, é igual você falou, o público nem se fala, né? O Matheus Peçanha, veio aqui, na verdade, ele faz no Instagram dele isso um pouco assim, de mostrar, ó, pessoal, vocês estão cantando assim, mas a música é assim, né? Sim. Porque ali na hora do samba ali, o cara tá bebendo, fala uma coisa, mas a música às vezes não tá dizendo nada daquilo que ele tá cantando, né, cara? Isso aí. Isso aí tá acontecendo muito, cara. Não tô lembrando de nenhum exemplo agora, mas você deve Sim, tem se vários. ligar em várias situações Tem assim. vários Né? exemplos, pô. Mas é isso, eu falo muito disso, assim, ó.
eu presto muita atenção na letra, assim, eu gosto de saber a história da música. Conversava muito com o Marquinhos Pequeno disso aí, dele pedir pra ele me contar por que o senhor escreveu isso aqui e tal. Com o Kleber, tirei algumas dúvidas com o Kleber que eu queria saber, sabe, de algumas músicas. De perguntar muito, assim, qual era a ideia real porque às vezes a gente escuta a música e traz pra nossa realidade do que a gente viveu, e isso é importante. Por isso que as músicas fazem sucesso também. Sim. Sabe? Porque às vezes o cara escreveu, sabe, pra alguém, mas aí você pensa numa outra, tá vivendo outra história e trouxe pra você, beleza. Mas eu acho maneiro saber qual era a real ideia do que o compositor quis passar, sabe? Porque tem a nossa interpretação e o que ele de fato viveu e passou ali e transpôs e ali tem pra também música. Quem não interpreta, que só vai cantar. só vai cantar. Só mexe a boca e deixa... Não, às vezes até sabe a letra, mas não se ligou no real, pô. Eu fico pensando, cara, é muito louco, né? Às vezes a gente tá cantando a música com maior emoção, que a música tá falando uma parada triste. Mas cara, é isso. É igual o Mamute do Revelação, né? Postou um vídeo, a gente até repostou lá. Ele falou um negócio que eu concordei, cara. E assim, 90% da galera concordou que na música Agora Viu Que Perdeu e Chora, né? Foi essa? Não, minto. É a música Tá Escrito. Sim. Que o pessoal fala um palavrão lá e tal. Sim. Cara, e aí isso virou uma bagunça, né? E ele fala uma coisa que tem todo sentido. É um samba que fala algo tão importante... Inclusive, o Bernini veio aqui, contou a história, o Xande também contou já essa história, que era uma situação onde o Bernini perdeu o filho, tava numa situação ali de praticamente tirar a própria vida, se o Xande não chega ali, ele tira a própria vida, e aí fizeram um samba falando disso tudo, né, enfim, de autoajuda, e aí vem a pessoa e canta um palavrão no meio da música. Horrível. Cara, e aí ele fez esse vídeo, eu postei, viralizou lá e tal... E que bom que ele falou e as pessoas estão se conscientizando, porque é feio pra caramba, né, cara? Cara, tem vários lances assim também que eu não acho maneiro, não. Sabe, de mudar o sentido mesmo do que o compositor quis passar. Sim. Pô, esse aí já é mais exorbitante ainda, porque é uma parada que não se fala em lugar nenhum. Não é pra falar isso em lugar nenhum, sabe? Mas é isso. Mas vou te falar, isso já acontece há muito tempo. Ele tem um samba da Jovelina, que aí isso aí até eu já vejo isso fazer desde que eu sou pequenininho, já vejo outro cantar. Eu acho que começou aí essa ideia de falar um palavrão no meio da música. Deixa eu pensar aqui, alguma parte. Casa de campo com pegado de paz. Hoje me vem lembrando daquele desejo previo, aspirar puro, frescoar a primavera e solta um palavrão. Isso aí é de antigo. Acho que começou aí essa ideia aí. Caraca, e comentaram até lá quem criou, não vou falar quem foi, mas o pessoal sabe quem criou. Ele é inclusive gente boa, mas acontece. Cara, e assim, quais os projetos futuros? Você tem muitos projetos, né? Mas assim, até pra galera acompanhar mais assim, o que você vislumbra pro projeto mesmo, Fruta do Pé, cara? Porque tem os audiovisuais que estão saindo, né? Saiu um recente, né? Saiu, a gente gravou no dia de Zumbi. Pô, tava lotado lá, né, cara? Eu vi lá o vídeo. E quais são os próximos projetos, assim, que você tem em mente? Pro Fruta do Pé, pro seu projeto também, né, solo. Só pra contextualizar pra galera entender, né? Você tem o teu projeto solo. Eu tenho o meu projeto solo que eu tenho feito agora. Cantado as minhas coisas e tal, feito meu pagode também. Que eu faço uma vez por mês no Rio, sempre levando um convidado. Fiz algumas vezes em São Paulo. Tem o Fruta do Pé, como eu falei, né? O Fruta do Pé é essa reunião de sambistas que a gente tem levado essa forma de samba para outros estados, para outros lugares, que a galera comprou ideia. E tem um grupo que eu faço parte, que é o grupo Colete Curto, que aí, como eu falei, essa forma de samba mais ampla, né? Porque a galera sempre fala, eu era muito radical quando eu era mais novo, sabe? Eu fiquei, não mais novo, uma época da vida eu fui muito radical tem que ser assim e tal. Mas depois eu fui entendendo que tem... A minha formação como músico, como sambista, assim, passa por várias vertentes de samba que são muito legítimas e vale a pena ser cantadas. Então, eu já tenho Fruta, que é esse trabalho de preservação, que eu tenho esse outro trabalho... A minha parada, eu canto tudo que eu gosto mesmo. Sim. Sabe? Se eu chegar... Teve um pagode meu que eu falei, hoje eu vou fazer 30 minutos só cantando coisas dolentes aqui. É isso aí, acabou, porque é minha parada.
E o colete curto, como eu falei, a gente pensa nesse lado mais amplo, sabe? Pô, eu sou apaixonado por balanço e tal. Eu sempre quis gravar alguns balanços, swing, assim. Então, a gente criou para isso, assim, para poder navegar nessa área. Vários pagodes também que fizeram parte da minha juventude. Então a gente canta lá e tal. Ou às vezes que a gente escreve também, porque a gente escreve vários tipos de samba. Então é isso, eu acho que de projeto novo para lançar, tem esse trabalho do Colete que vai sair dia 30. O meu EP que vai sair a segunda parte em março. Que é isso, aí tem o samba aqui da Tito EP, que é o Essência do Amor. Esse Partido Alto com a Luz do Império. E um samba que eu fiz como se fosse um samba de terreiro, de escola de samba. Sim. Sabe? Gravado com os de escola de samba, mas com o meu tema próprio. Aquela dinâmica mesmo do samba de terreiro. De samba de quadra. Que eu acho importante a gente continuar, esse tipo de samba continua existindo, sabe? E as gravações do Fruta do Pé, a gente vai gravar o 9 anos. Que aí vai ser como a gente nesse último repertório fez algo mais popular, esse repertório agora vai ser algo mais pra ser é isso, gente, resgatar mesmo o que a gente quer. Eu vou começar lá vendo lá de Pixinguinha. Isso vai ser quando? Vai gravar quando? Dia 21 de março. 21 de março. Lá no Quintal, 9 anos do Fruta do Pé. Pô, que legal. Vai ser no Quintal. Vamos lançar no canal do Leandro Brito, ó. Vambora. Bora? Vambora. Grava lá e manda que a gente lança aí, ó. Vambora. Já sacramentou aí. Aí, já tá. Brenão, porra, salve de palmas pra você, cara, ó. Tem uma palma rolando, tá? Tem. Em casa, quando você ouvir, vai ter. É porque a gente tá sem o retorno hoje, tá, gente? Acontece. Vai ter uma salva de palmas rolando. Cara, parabéns, assim, pela tua iniciativa. Eu acho que todo mundo que é apaixonado por samba, assim, tem que te parabenizar, porque o jovem, ele precisa ter acesso a isso que você tá fazendo, cara. A gente falou bastante sobre isso, né? Digitalizar o samba, trazer pra internet. E você, tão novo, né? Podendo fazer tantas outras coisas assim, decidiu fazer isso, que é um trabalho cultural importantíssimo, cara. Então, parabéns. Sim. Vai crescer muito, porque eu entendo que quanto mais aparece, mais as pessoas vão se apaixonando pelo que você tá fazendo ali. E vamos lançar esse projeto aí, dos 9 anos, fazer esse trabalho juntos aí, que Deus abençoe aí, cara, sua trajetória. É isso, eu te agradeço também, eu sempre falei, eu sempre que vim aqui pra falar dessas coisas e tal, e o seu trabalho também é muito importante, somente de ser um canal, um espaço pra gente que é de samba, e tá também nesse meio aí da mídia, a gente precisa de alguém que faça esse trabalho, então, pô, só te agradecer. Pô, que da hora, meu irmão. Ó, salva de palmas de novo. Segue lá o Fruta do Pé também no Instagram, né? @ccn, vou falar os arroba aqui. Tá. @ccn, Fruta do Pé, @colete curto e @antigo Bené. Antigo Bené, é isso aí, é isso aí, rapaziada. Então se inscreve no canal também. Vai ter agora, tem uma surpresa, hein? Eu acabei esquecendo, ó. Mas não esqueci. Finge que eu não esqueci. Vai ter um corte aqui agora e vai ter uma última pergunta só pra quem é membro do canal. E aí, tá vendo? Porque o pessoal tem isso. O pessoal, eles só se tornam membros se tiver algum retorno, né? O pessoal é assim, interesseiro. Vocês são interesseiros. Mas assim, brincadeiras à parte, vai ter uma última pergunta que o Breno vai responder aqui só pra quem é membro. Aí se você quiser ter acesso, você tem que se tornar membro aqui do Brito Podcast, beleza? Que é importantíssimo, tá bom? Então, pra você que não é membro, ó, tchau. Pra você que é membro, tem a última aqui agora. Brenão, tamo junto, viu, meu irmão? Ó, você que não é membro, voltamos agora. Porque tem esse corte, entendeu? Aí você perdeu aqui o que ele falou que vai acontecer de surpresa numa gravação próxima aí do Fruta do Pé. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço aí, até o próximo Brito Podcast. Valeu, Breno. Vambora. Obrigado, viu? Tamo junto.